Olá, pessoal! Nós faremos agora a correção do Exame Nacional de Acesso ao Prof. História. O exame foi realizado em 2024 para a turma que vai iniciar em 2025. Nós dividimos esta avaliação, esta correção, em 4 partes. Caso você tenha interesse em se inscrever em nosso curso preparatório, o link do curso está disponível na descrição deste vídeo, ok? Bem, pessoal, a primeira questão da prova objetiva, ela foi anulada. Na verdade, nós tivemos aqui 4 questões anuladas da prova dessa seleção, porque nessas questões havia opções que estavam em negrito. Então, na própria digitalização e impressão, ocorreu esse equívoco, com opções que vieram em negrito. Então, essas questões foram anuladas. Segunda questão. Com o crescimento do interesse das sociedades contemporâneas pela história recente, os eventos traumáticos recentes se tornaram objetos prioritários de investigação e uma oportunidade ímpar de se repensar o passado. Nesse sentido, o Holocausto, o Apartheid na África do Sul, o massacre na Bósnia, as ditaduras na América Latina, são temas contemporâneos que têm recebido grande atenção, pois representam embates pela memória e oferecem ao historiador do tempo presente a oportunidade de pensar sobre as narrativas e os relatos orais. O desdobramento dessa centralidade dos eventos traumáticos, por sua vez, tem estimulado a afirmação das políticas memoriais e de dever de memória, expressão criada para designar uma espécie de culto aos mortos, vítimas de atos de repressão e de traumas políticos. Culto esse que produz desdobramentos e obrigações nos domínios históricos, jurídicos, financeiros e políticos. Ao se privilegiar um dever de memória, muitas vezes acaba se passando do dever de memória aos abusos da memória. Qual seria outra possibilidade de relação com o passado? Em vez de uma militância pela memória, seria necessário pensar em um trabalho sobre a memória. O uso de relatos de memória em atividades didáticas de história oferece ao docente a possibilidade de explorar em sala de aula questões como as subjetividades e os sentimentos. Ao mesmo tempo, exige que o docente se aproprie das ferramentas da história para realizar com esses atos o trabalho de. Então veja, trabalhar com memória em sala de aula envolve questões relacionadas às subjetividades, aos sentimentos. Ao mesmo tempo, exige que o docente, o professor, se aproprie das ferramentas da história para realizar com esses relatos de memória, o trabalho de contestação do ocorrido, Não trabalhar com a memória não diz respeito aqui a contestar aquilo que de fato ocorreu, porque aí nós estaríamos indo de encontro, ou seja, contra aquilo que as próprias memórias nos trazem. Então não se trata aqui de contestar o que ocorreu. Opção B, unificação das lembranças. Não, também o objetivo aqui não é unificar essas lembranças, até porque nós temos questões relacionadas às subjetividades, aos sentimentos, E uma unificação disso não seria adequado por meio do uso dos relatos de memória. Opção C, deslegitimação da verdade, também não. E opção D, contextualização dos testemunhos, exatamente essa opção. Reparem que no último período do texto que a prova nos traz, em vez de uma militância pela memória, seria necessário pensar em um trabalho sobre a memória, entender a memória, contextualizar os testemunhos que nos trazem essas memórias. Então, não é contestar o que aconteceu, não é unificar as lembranças, não é deslegitimar a verdade, mas sim contextualizar os testemunhos.
Portanto, a opção correta da segunda questão é a opção D de dado. Terceira questão. Nós temos aqui uma campanha, né, em francês. Vamos dar um futuro às crianças brancas. Aparecendo aqui um garotinho branco, né, de olhos azuis, louro, né? Ao fundo aqui um céu bem azul, um campo como sendo algo meio que beirando ao sagrado, né? Então, trata-se aqui de uma campanha de um grupo ultraconservador da França. Então, vejam, nesta semana, um dos grupos ultraconservadores da França, o Partido da França, distribuiu cartazes com um garoto branco de olhos azuis e um slogan: "Vamos dar um futuro às crianças brancas". A campanha foi descoberta na região de Lorraine e faz parte do processo eleitoral para escolher uma nova Assembleia Geral. Então vejam, nós temos aqui uma perspectiva ultraconservadora, que beira, na verdade, ao próprio reacionarismo, né? Conservar as origens, essa pureza que teria a civilização branca, né? O europeu, mais especificamente o francês de olhos azuis, branco, loiro, conservar de quem, né? Ou melhor, evitar o contato dessa juventude que seria o futuro, né? O futuro deve ser conservado. E para isso é importante que não haja mistura, que não haja contato com outros povos, para que justamente essa branquitude, essa pureza representada aqui pelas cores, né? Que isso não seja contaminado, obviamente, seguindo a perspectiva ultraconservadora, reacionária, preconceituosa, xenofóbica, né? Então, nós temos aqui claramente a afirmação da xenofobia, aquilo que vem de fora, aquilo que não se assemelha à branquitude, deve ser excluída. Não é à toa que nós temos cada vez mais na Europa esses movimentos ultraconservadores pregando, né, essa hostilidade em relação aos estrangeiros. Essa xenofobia está muito presente em movimentos políticos de extrema direita, influenciando, portanto, a agenda política desses partidos. Não é a contemporização da miscigenação, não diz respeito a que a miscigenação, na verdade, é uma campanha que exclui essa miscigenação, né? Não é a ratificação da eugenia. A gente pode afirmar que a eugenia, ela prega, por exemplo, a eliminação dos negros no interior da sociedade, né? Que poderia ser representado aí por esse rapaz branco, né? Mas no caso aqui o foco não é a eliminação dos negros, né? O foco dessa campanha está diretamente relacionado à questão da imigração. E uma das formas de se combater a imigração, que é utilizada aqui pelos partidos ultraconservadores, é defender essa branquitude, essa pureza. Então, a imigração, aquilo que vem de fora, poderia prejudicar o futuro das nossas crianças. Então veja, o projeto para o futuro do país apresentado nessa campanha estabelece a relação com o presente de afirmação da xenofobia, ok? Portanto, a opção correta da terceira questão é a opção B de bola. Fazendo uma análise apenas do cartaz sem a contextualização, sem a gente saber que se trata de um cartaz utilizado por um partido ultraconservador da França, sem conhecer o contexto de produção desse cartaz, nós poderíamos até fazer uma relação aqui com essa perspectiva da eugenia, mas conhecendo o contexto sócio-histórico no qual esse cartaz foi produzido, obviamente se trata da afirmação da xenofobia. Quarta questão. A história revela sua capacidade criadora de reconfiguração do tempo
pela invenção e pelo uso de certos instrumentos de pensamento, tais como o calendário, a ideia de sequência das gerações e aquela conexa do tríplice reino dos contemporâneos, dos predecessores e dos sucessores, e por fim, e sobretudo, pelo recurso a arquivos, documentos e vestígios. O que esses instrumentos de pensamento têm de notável é que desempenham o papel de conectores entre o tempo vivido e o tempo universal. Então, instrumentos de pensamento que conectam o tempo vivido ao tempo universal. Nessa acepção, o calendário tem a função de quantificar a cultura cotidiana? Não. Reelaborar a produção material? Também não. Organizar a experiência humana? Ok, é justamente essa a opção. A nossa experiência ela é organizada, tomando por base a relação entre o tempo vivido, o nosso tempo vivido, a relação desse tempo com o tempo universal. De acordo com Paul Ricoeur, a história é um conector entre o tempo vivido e o tempo universal. E essa relação vai criar um terceiro tempo. A história é um procedimento que liga a nossa experiência individual, ao tempo do mundo e ao tempo dos outros. Então, o tempo vivido é o tempo da experiência, o momento em que se despertam as nossas emoções, as nossas sensações, as nossas dimensões afetivas. Já o tempo histórico é o conjunto de acontecimentos que vão marcar um povo, uma nação, a própria humanidade. Então, Ricoeur analisa a identidade. Ele vai colocar a questão da memória pessoal e coletiva nesse vai e vem entre o nível da pessoa, esse tempo vivido, e o nível da comunidade. Então, para ele, a memória ela é pragmática, ela deve ser exercitada. Não apenas lembrar o que passou, mas fazer alguma coisa em relação a essa lembrança. Então, esses instrumentos de pensamento desempenham papel de conectores entre o tempo vivido e o tempo universal. O calendário, como sendo um desses instrumentos, organiza a experiência humana. Portanto, a opção correta da quarta questão é a opção C de casa. Quinta questão. Cheguei em casa com a intenção de encontrar os restos daqueles que haviam desaparecido. É difícil explicar o que leva alguém a uma missão quixotesca, ou porque você sente falta de pessoas que nem conhece, ou porque o ceticismo não diminui o anseio. A resposta mais simples é que eu desejava trazer o passado para perto. Eu queria entender como a provação da escravidão começou. Eu queria compreender como um menino pode passar a valer 2,70 metros de fazenda de algodão ou uma garrafa de rum, ou uma mulher valer uma cesta cheia de búzios. Eu queria atravessar a fronteira que separava parentes e estranhos. Eu sou a relíquia de uma experiência que a maioria preferiu não lembrar, como se a pura vontade de esquecer pudesse resolver ou decidir a questão da história. Eu sou a lembrança de 12 milhões que cruzaram o Atlântico e de que o passado ainda não acabou. Eu sou a prole dos cativos. Eu sou o vestígio dos mortos, e a história é como o mundo secular cuida dos mortos. Em Perder a Mãe, Saidiya Hartman conta a experiência da viagem que realizou a Gana, percorrendo a rota atlântica da escravidão realizada por seus antepassados. Considerando a passagem acima, a autora emprega uma estratégia narrativa que captura o leitor para a seguinte relação com o passado. Obviamente, nós temos aqui a opção A, empatia com a dor. Pelo texto, nós temos esse sentimento compartilhado. A gente acaba se colocando no lugar do outro para acolher a sua própria experiência. Isso é empatia. Portanto, a opção correta da quinta questão é a opção A, empatia com a dor.
A direita radical está mais perto do poder na França após uma votação histórica na primeira rodada das eleições. Déterminant surtout pour donner à Jordan Bardella une majorité absolue à l'Assemblée nationale, pour lancer dès la semaine prochaine le redressement de la France et le rétablissement de l'unité et de la concorde nationale. Duas figuras da direita radical na França têm ganhado os holofotes. Marine Le Pen e Jordan Bardella estão em destaque desde que saiu o resultado das eleições do Parlamento Europeu e desde a convocação de eleições legislativas internas pelo presidente Emmanuel Macron. Le Pen é a voz da ultradireita na França já faz alguns anos, e Bardella parece estar se consolidando como o futuro do partido já comandado por ela. O partido, que antes se chamava Frente Nacional, nasceu em 1972 e desde o início se apoia no nacionalismo francês e no controle da imigração. Também ficou marcado por seu passado racista e antissemita. Seu primeiro presidente foi Jean-Marie Le Pen, pai de Marine, que ficou à frente da legenda até 2011 e foi sucedido pela filha. A liderança dele no partido durou cerca de 40 anos e foi marcada por inúmeras polêmicas. Ele foi condenado múltiplas vezes por comentários xenofóbicos, antissemitas e homofóbicos. Depois que Marine assumiu o partido, seu pai foi expulso em 2015 da legenda. Isso aconteceu depois de Jean-Marie Le Pen afirmar que as câmaras de gás foram um detalhe da história da Segunda Guerra Mundial. Poucos dias depois, em entrevista a um jornal da direita radical, ele assegurou que era preciso, abre aspas, salvar a Europa boreal e o mundo branco, fecha aspas. Ele defendeu ainda o Marechal Pétain, chefe de Estado francês durante a ocupação e artífice da colaboração com a Alemanha nazista. Em 2018, Marine Le Pen comandou uma renovação do partido em uma tentativa de se livrar de seu passado e alcançar novos eleitores. Mas críticos dizem que esse processo foi pouco além da mudança de nome do partido, já que muitos dos ideais permaneceram os mesmos. Seus líderes teriam se tornado apenas menos vocais e agressivos sobre algumas questões. Marine Le Pen continua marcada pelas opiniões radicais que já manifestou em temas como imigração, nacionalismo e Islã. Na França, são considerados nacionais aqueles que têm pelo menos um dos pais franceses. Filhos de estrangeiros que nasceram no país também têm direito à nacionalidade, mas só ganham aos 18 anos e desde que tenham vivido na França durante pelo menos 5 anos e desde os 11 anos. Bardella pretende acabar com esse direito, de forma que apenas filhos de pais franceses sejam considerados cidadãos. Essa grande mudança seria acompanhada pelo que Bardella chama de um corte drástico nos níveis de imigração. Para alcançar isso, ele propõe medidas como a retirada de residência de imigrantes que não trabalham há mais de um ano, o fim dos vistos de reagrupamento familiar e a deportação sistemática de imigrantes irregulares. Outra promessa é erradicar ideologias islâmicas, que ele classifica como perigosas, com medidas para fechar mesquitas e deportar imãs considerados radicalizados. Em uma entrevista concedida ao jornal Financial Times, Bardella chegou a dizer que pretende travar uma, abre aspas, batalha cultural nessa área. Na área econômica, a atenção está em aumentar o apoio para quem o partido chama de verdadeiros franceses, ou seja, os não imigrantes.